Saúde a todos nessa noite, noite de quarta-feira, noite essa então abençoada, né? Vamos falar hoje sobre um assunto, falar sobre o que Deus pode fazer por nós, até que ponto Deus é Deus da nossa vida. A Bíblia diz que Deus é Deus de justiça e, portanto, hoje nós vamos conhecer a justiça dele. Justiça essa que ele deixou em vários pontos na Bíblia. E hoje nós vamos atrás de conhecer essa justiça do Senhor. Então vamos lá, Salmo 37, versículo 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desraigada. Veja o quanto Deus ele é Deus na nossa vida. Ele diz que ele ama o juízo e não desampara os santos. E muitos de nós, muitas vezes, nos afastamos desta presença tão forte de Deus na nossa vida. Não confiamos e nem depositamos confiança nele. Mas ele que nos garante gratuitamente que ele não desampara os seus santos. Onde está escrito? Salmo 37, versículo 28. Ele não desampara, por mais que você esteja passando por qualquer situação, o Senhor está sempre ao teu lado. Mas na minha vida ainda não aconteceu, pastor Zé Carlos. É porque talvez você ainda não tenha uma fé sólida, vinculada verdadeiramente a Deus. Nós não podemos oscilar, como eu sempre falo aqui. Temos que ter a esperança no Senhor, porque isso, a justiça dele é promessa na nossa vida. A justiça dele é promessa. Por isso ele diz, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados. Você e eu, nós somos preservados, cuidados. Ele não tira os olhos eles não tiram os olhos de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que nós temos que dar crédito a Deus, para que as coisas aconteçam, que as diferenças venham a acontecer e que essas diferenças venham a ser geradas por Deus. Muitos de nós, a Bíblia diz, uns confiam em cavalo, outros confiam em carros, mas eu confio no Senhor. Será que você pensa assim? Será que eu penso assim? Então hoje nós vamos conhecer a justiça de Deus. Gálatas 6, versículo 9 vai nos dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E se não houvermos desfalecidos. Viu esse questionamento que esse versículo faz? A profundidade que ele dá, a certeza que ele dá, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que diz assim, eu fiz o bem para fulano, fiz o bem para ciclano, e eu não vou mais ajudar ninguém. Já viu crente que fala assim? Eu conheço muitos. Vou mais ajudar ninguém porque aquela pessoa me decepcionou. Mas, biblicamente, a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, né, nós colheremos ou ceifaremos. Né? Em algumas Bíblias fala assim, se não houvermos desfalecido. Se você não desfalecer, hoje eu vi um ditado, não lembro quem foi que falou isso para mim hoje. Você que está formando a sua cama para deitar depois. Eu lá atrás, eu mesmo sem ser, foi um senhor em frente ao posto de saúde que eu fui hoje. E esse senhor falou isso e isso ficou na cabeça minha. Você está preparando a cama para você deitar? Por isso que esse versículo fala, não, para que a gente não venha desfalecer. Desfalecer é desistir, parar, estacionar e dizer para você mesmo,
tenho mais vontade de servir a Deus, não. Vou largar de mão. Quanta luta eu e você jogamos quando ela estava na beiradinha já para acontecer. Para Deus autorizar. E às vezes nós mesmos jogamos fora porque desanimamos. Desfalecer é desanimar. Então não desfaleça de fazer o bem. Dê crédito a esse impulso que você tem. Dê crédito também à palavra do Senhor. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Tem gente que diz assim, parece que eu sou boba. Eu nasci para ser bobo. Eu não acho que você nasceu para ser bobo. Deus te deu um coração diferenciado. Um coração que não consegue ver maldade em ninguém. Eu tenho um amigo meu assim. É o Oliveira, lá de Arenápolis. Ele não consegue ver maldade nas pessoas. Queria eu ser assim. Por que Deus fez ele dessa forma? Tem pessoas que já nascem bom, desde pequenininho é bom. Eu, no meu caso, eu tive que aprender. Que muitas vezes o nosso coração ele vem achocalhado desde pequenininho. Desde muito pequeno, o desprezo fez parte da sua vida e da minha vida. E de uma certa maneira a gente endurece a nossa maneira de ver as coisas. Endurecemos o nosso coração. Nos tornamos pessoas ruins para nós mesmos, porque no fundo todo mundo é bom. No fundo todo mundo tem uma parte que talvez ele não use essa parte. Talvez o mundo que ele foi criado despertou ele para um outro lado, como despertou na minha vida, de não ser bom. Eu não conseguia ser bom. Mas a partir do momento que você descobre quem você é, e o que você pode fazer, o que você pode alcançar sendo bom, você pode ter certeza de uma coisa, a sua vida vai bem melhor. A partir do momento que eu descobri que eu podia ser bom, a partir do momento que eu descobri isso, para mim foi uma coisa fora, uma visão, um mundo totalmente diferente do que eu vivia. Você é bom. Tem gente que pode até dizer aí, bom é Deus. Eu sei que bom é Deus. Quando eu falo que você é bom, eu estou falando no sentido humano aqui. Nem todo mundo, por mais que a pessoa seja ruim, ele tem um lado bom. Pastor Lázaro dizia assim que a gente tem dois leões, um bom e o outro ruim. Saudoso Pastor Lázaro. Aprendi isso com ele, eu era novo convertido, quando ele dizia isso para mim. A gente tem dois lados. Tem dois leões. Um leão bom e outro leão que é ruim. Qual desses dois leões você está abastecendo, alimentando ele? Ele perguntava isso para mim. Sempre que eu via ele em uma conversa ou outra, ele falava isso para mim. Qual dos dois leões você está alimentando? Por isso que eu digo que todos nós temos um lado bom e um lado que não presta. Se você foi como eu, criado, não é culpa dos meus pais, mas criado sem a oportunidade, praticamente, de ter um lar, que viveu aí a vida inteira por mundo afora, como eu vivi. Eu vivi a minha vida praticamente de 8 anos para frente, sempre no mundo. O que você acha que eu vou me tornar? Eu vou me tornar uma pessoa bastante difícil. Desconfiado, medo de tudo, cismado com tudo. E acima de tudo, posso me tornar um homem desequilibrado. Eu cheguei praticamente a esse ponto. Mas quando Deus mudou, aleluia, o meu cativeiro, eu comecei a perceber que eu podia ser bom. Mas pastor, bom é Deus. Não, você também pode ser bom. Fazer coisas boas. Ajudar o teu próximo. Acalmar as aflições das pessoas que fazem parte da vida tua. Você é bem maior do que você imagina.
O que você carrega dentro de você é bem maior. Só que você precisa despertar isso. Não, pastor, não dou mais chance para ninguém. Assim Deus também não vai te dar. É dando que a gente recebe. É preciso nós nos doarmos a Deus. E aí Deus coloca em nós esse presente, essa maneira de ver a vida, que é tão mais saudável que a maneira antiga que eu vivia. Onde tinha medo de tudo, era um homem extremamente agressivo. Me defendia de tudo e muitas vezes, quase todas as vezes, essas pessoas assim se defendem atacando. E de repente um ataque desse pode ser fatal. Mas Deus me deu essa oportunidade, assim como deu para você nesta noite, de dizer acalma, porque eu ainda vou trabalhar na maneira sua de ver a vida, ver as pessoas. Que tem pessoas que servem a Deus, parece que tem ódio de todo mundo. Não consegue amar ninguém. Foi para a igreja, mas a igreja sabe que a pessoa está ali, mas a natureza em si é muito forte. E Deus ele não muda a nossa natureza, porque Ele precisa da nossa coragem. Ele muda o nosso caráter, como eu sempre falo aqui, nossa maneira de ver as coisas. Se eu continuasse vivendo na vida que eu vinha há 20, 30 anos atrás aí, vocês acham que eu estava aqui hoje? Não estava. Porque o mundo a qual eu vivia era um mundo extremamente agressivo. Mesmo naquele mundo, tinha vezes que eu me sentia só. Sentia saudade de um abraço da mãe, de um irmão. Sentia muito mais só do que sou hoje. Hoje eu não me sinto tão só. Tem dia que me dá uma solidãozinha, isso é normal na vida do crente. Tem dia que parece que você está sozinho, mas como eu disse, parece. Mas eu tenho certeza que em todas as minhas lutas, em todas as suas lutas, Deus está presente. Porque a Bíblia mesmo que diz, eu estou contigo na hora da tua angústia. Isso é uma palavra do Senhor. Não importa o cativeiro que eu esteja vivendo, ou por acaso você esteja vivendo. O Senhor é o teu socorro bem presente na hora da angústia. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Qual o tamanho da justiça de Deus nas nossas vidas? Eu te garanto que é incalculável. O que Deus tem preparado para a tua vida e para a minha vida, se nós darmos lugar a Ele. Sempre lembrando disso. Então aqui vem essa orientação em Gálatas 6, versículo 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Você não pode mudar o seu jeito de ser. Talvez algumas pessoas te decepcionou você fazendo bem para essa pessoa, e essa pessoa te deu de volta uma coisa bem terrível que te chateou muito. Mas não é por culpa daquele indivíduo que você vai agora fechar a porta para todo mundo. Porque quando você fecha a porta para todo mundo, certamente a porta do céu também se fecha para você. Você tem que continuar pedindo a Deus que você continue ajudando as pessoas. Não estou falando financeiramente, eu estou falando que tem muitas pessoas que apregoavam a palavra de Deus, né? Havia assim, uma união com outras pessoas, ia em socorro a outras pessoas. Assim como você vai em socorro a algumas outras pessoas, Deus também vai em socorro ao teu encontro. Viu? Quando Deus vem em socorro meu e seu, você pode ter certeza de uma coisa, que você também vai em socorro a outro. Deus te capacitou e me capacitou com essa qualidade. A todos nós. É que tem muitos que não usam mais isso. Né? Vamos para o terceiro versículo de hoje. 1 Tessalonicenses 5 e 4. Né? 5
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Né? Eu tô errado aqui. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5 e 15. Acompanha aí para você ver como a palavra de Deus reforça que a justiça dele está sempre presente, desde que você tenha esse ligamento. Como ele disse lá em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem. Evangélico tem muito, mas salvo, liberto e entendedor dos seus e dos meus compromissos são poucos. E você é um dos tais que Deus escolheu na face dessa terra. Você representa esse Deus. Amém? Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, vai dizer assim: vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Porque tem aquela pessoa que diz, fulano me fez mal, mas deixa ele está na minha unha. Tem ou não tem? Ele está na minha unha, o dia que eu, né? O dia que eu pegar ele vai ser bonito. E não é dessa forma que o crente trabalha. Não é dessa forma que nós agimos. Nós agimos diferente. A Bíblia diz aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 15, diz, vede que ninguém dê ao outro mal por mal. Não é você. Eu já vi muitas pessoas que servem a Deus que toma lá da cá. Se um fala dele, ele vai em cima. Ou se um fez qualquer coisa com ele, ele vai dar o troco. E no final, se Jesus chega num momento desse, fica os dois. Você tem que fazer a diferença. Ah, pastor, mas eu vou ser bobo? Não, irmãos. Tudo Deus está vendo. Mas quando é que Deus vai resolver esse problema, essa dificuldade ou essa perseguição contra mim? No tempo dele e não no seu. É no tempo dele e não no seu. Ah, mas eu nasci não sei aonde, que eu sou assim, meu sangue é quente, ferve. Vai ficar, viu? Não vai ninguém pro céu com o sangue fervendo, não. Para início de conversa, o sangue nem vai, né? Mas ele pode, a tua natureza pode, a minha natureza pode estragar tudo. Pastor, que o meu estupim é bem curtinho. É mesmo, irmão? Quem tem estupim é dinamite. Uma hora você vai explodir. E quem entra no prejuízo? A dinamite. Então, joga fora esse estupim e peça para que Deus te faça te encher, né? Para que ele te encha da água da vida, que aonde a água da vida entrar, a parte explosiva some. É simples. Você nunca mais vai explodir, você vai fazer o contrário, você vai fazer como a Bíblia diz, vai fugir da aparência daquilo que pode te fazer mal. Entendeu? Então faça o bem, não olhando a quem. Mas pastor, eu não consigo. Você consegue sim. Todos nós conseguimos. Se nós darmos lugar a Deus. Eu há 20 anos atrás, vamos dizer há 20 anos atrás, é isso aí. Olha, se eu não estou equivocado, o Elias Vitorino já está aí, né? A paz do Senhor, tudo de bom, meu filho. Eu espero que você e a tua família estejam bem. Hoje nós estamos conhecendo, irmão Elias, a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vem muitas peças sendo encaixadas na vida nossa, para que a justiça de Deus seja feita. Primeira coisa, assim, é a gente... Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Lá em Salmo 37, versículo 28, onde a gente começou hoje. A primeira coisa que a gente tem que ter é amar a Deus e confiar nele 100%. Para que as coisas se encaixem na nossa vida. É ou não é assim? Segunda coisa, é nós não cansarmos de fazer o bem. Porque no seu tempo... você vai colher. Está escrito aonde? Em Gálatas 6, versículo 9. No seu tempo você vai colher.
Desde que você não tenha desfalecido. O que é desfalecido? Desistido de ser quem você é. De acreditar em quem você acredita, no Rei da Glória. É isso que você tem que ter. E agora aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, vede que ninguém dê ao outro mal por mal, né? Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ah, é só com os irmãos da igreja que eu tenho que ser bonzinho? Não. Você tem que ser bom para todas as pessoas. Apesar que existem pessoas que você vai ser bom, mas não dá de você ficar perto. E a própria Bíblia diz, fuja, que você possa fugir daquilo que possa te fazer mal. Salmo 34, versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Presta bem atenção, que tudo que você faz, Deus está vendo. De uma forma ou de outra, Ele está vendo. Mas pastor, eu sou bom, mas ninguém entende isso. Não, irmãos, você não tem que ser bom para que as pessoas vejam. Você não pode agir de maneira nenhuma com esse propósito de esperar das pessoas esse retorno. A Bíblia diz, fazeis o bem e não olhai a quem. Ele não diz, fazeis o bem e esperai o retorno. Não é assim que funciona. Se você está entendendo assim, eu fiz tanto bem para tantas pessoas e eles nunca vieram. Com o próprio Jesus aconteceu isso. Não foi? Ele livra 10 e só voltou 1. Aonde foi parar 9? É assim o mundo. Mas esse um que voltar até você, glorifica e enalteça o nome do Senhor, porque algo de bom você fez para ele. Nem todo mundo é assim grato. É muito bom a gente ser lembrado, mas nem sempre nós vamos ter essa possibilidade na nossa vida. Muitas vezes as pessoas vão te desprezar. Mas não se esqueça de Salmo 34, versículo 15, que diz, os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os ouvidos atentos ao seu clamor. É isso que você não tem que se esquentar a cabeça com isso. Você tem que ficar tranquilo e ser abastecido simplesmente dessa certeza. Deus sabe o que eu estou fazendo. Amém? Vamos para Romanos 2, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. É o segmento daquele versículo, mas em outro livro. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, versículo 15. Já em Romanos 2 e 6 diz, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Irmãos, não tem como você receber sem você não ter feito. Não tem como, você tem que produzir alguma coisa. O que é que você tem feito para Deus? Ou está aí só reclamando? O que é que você tem aplicado? Eu tenho aplicado. A palavra é para nós tudo aqui. O que é que eu tenho feito? Ou você faz só para as pessoas verem? Eu lembro aqui na sede, há muitos anos atrás, não agora, né? Porque faz anos que eu não vou lá. Havia pessoas que, quando ia para o culto de missão, eu reparava que quando o pastor Silas pedia, ou o pregador, ou o dirigente, que pedia quem pode doar alguma coisa, né? Ou colocava aquele lençol lá na frente, lembra que era assim? Eu acho que ainda é assim, né? E ali ficava 2 obreiros, 3 obreiros, 4, e as pessoas iam se levantando, automaticamente eles iam doando aquele dinheiro para a missão. Seja lá, eu vi muita gente, eu vi pessoas doar até carro. Eu vi. Carro, relógio, doava para a missão. Mas eu percebia que tinha pessoas que
ele não doava aquilo de coração. Porque quando a gente doa alguma coisa para o Senhor, para a casa na obra de Deus, e doa de coração, você pode ter certeza de uma coisa: você não doou aquilo esperando nenhum tipo de retorno, ou esperando ser visto pela congregação. Não é assim que funciona. Eu via que tinha pessoas que viam aquele dinheiro todo enroladinho assim, com a mão fechada deixava lá. Mas eu via alguns que já vinha de lá do fundo, já vinha com dinheiro na mão, uma nota de 200 hoje no caso, a maior nota da época, e vinha com aquele dinheiro já no alto, falando em mistério, que era para todo mundo ver o quanto ele estava dando. Às vezes tinha 2, 3, 4 notas daquela. Eu via gente que às vezes dava mais do que aquela pessoa e ninguém via quanto é que ele tinha dado. Outros tinham o capricho de ter um envelope e colocava dentro, fechava, porque a Bíblia diz que com essa mão eu dou, essa aqui não precisa saber. Então assim, nunca vá, aleluia, com esse propósito dentro da igreja ou em qualquer outro segmento. Porque a Bíblia diz em Salmo 34, no versículo 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aí em Romanos 2:6 ele diz: a qual recompensará cada um segundo as suas obras. É o Senhor que precisa ver. Oh, glória a Deus. Não é as pessoas. As pessoas não vão fazer diferença. Você vai ficar depois sendo aí taxado como que é? Exibido, né? Amostrado. Aquele irmão lá, ele gosta de mostrar quanto foi que ele deu. E não é assim que o crente trabalha. Ou é? A gente trabalha em segredo com o Senhor. Ou você aprende a trabalhar em segredo com Ele, porque trabalhar se mostrando não vai dar nenhum resultado, nem para a tua vida e nem para a minha vida. Então nós temos que ter essa convicção que tudo que nós fazemos, por mais oculto que seja, os olhos do Senhor estão ali, ó, vendo o que você e eu estamos fazendo. Amém? Vamos para Filipenses 4, versículo 8, a qual diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos que mudar o nosso pensamento para que Deus possa ser justiça na nossa vida. Isso é uma ordem de Deus, é nisso que Deus manda em Filipenses 4:8, para que a gente pense. Ah, pastor, mas teve umas coisas que você falou aí que eu não estou ainda enquadrado nisso. É, irmão, é verdade. Então você precisa se enquadrar. Olha o que ele diz: quanto mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, você tem que ser verdadeiro. Tudo que é honesto, você tem que ser honesto. Eu tenho que ser honesto. Tudo que é justo, devemos ser justos, não é? É uma ordem de Deus. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você tem que mudar, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Senão eu não vou chegar a lugar nenhum. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Filipenses 4 e versículo 8. Para a gente não tomar muito tempo, já vamos passar para 2 Coríntios 5 e 21. Hoje eu não vou tomar muito tempo de ninguém hoje, tá? Então vamos, 2 Coríntios 5 e 21 diz assim: aquele que não conhece o pecado, o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entenderam aí? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então se abasteça dessa confiança. É uma ordem de Deus. Deus, Ele faz justiça realmente na nossa vida. Agora não precisa ficar aí esperando ou indo atrás de conversa fiada, que isso não vai chegar em lugar nenhum. A justiça de Deus virá e não tardará. Não importa quanto tempo isso vai demorar.
Se você entregou nas mãos de Deus, a ordem de Deus é para que você e eu venhamos a confiar. E não ficar em cima do muro, estou num lado, eu estou do lado de Deus. Eu estou do lado da justiça. E a justiça de Deus pode até tardar, como muita gente fala, mas eu não acredito que Deus tarda em nada. Deus tem um tempo para tudo. Aleluia. Na minha vida e na tua vida. Salmo 119, versículo 10 vai dizer assim: com todo o meu coração te busquei e não me deixei desviar dos teus mandamentos. É o que eu estava falando antes. Não adianta você ter uma vida hoje extremamente evangélico e amanhã já não está. Davi deixa bem claro aqui que com todo o meu coração te busquei. Ele buscava a Deus, né? Não me deixei desviar dos teus mandamentos. Vocês entenderam que se desviar é um cuidado que você e eu temos que ter, é de responsabilidade nossa, porque senão Davi não teria falado dessa forma. Não me deixei, quer dizer, você não se deixa. Você acredita e diz, olha, pensamento, eu não vou largar de servir a Deus, porque Deus é o meu tudo, Deus é a minha única saída, e nele confiarei. Davi era dessa forma, ele sabia que a justiça de Deus, ela é coerente, ela chega na hora certa. E portanto, Davi escreve em Salmo 119, versículo 10, aonde ele afirma que o segredo dele foi buscar a Deus de todo o coração. Tem feito isso? Eu tenho feito isso. Se você buscar a Deus de todo o coração, você vai ter força para não se desviar do caminho dele e nem das coisas em que você colocou nas mãos de Deus, nem dos seus propósitos, a qual você tem feito. Talvez não aconteceu hoje, mas espere com paciência, porque isso também é uma ordem de Deus para a nossa vida. Agora tem gente que coloca as coisas de manhã, se Deus não responder de tarde, já chuta o balde e diz, não quero mais ser crente, que não tem outra saída para você e para mim não. Só existe duas saídas. Uma nos leva direto para o inferno, é dois caminhos. Não tem um caminho alternativo. O outro nos leva para o céu. Mas esse que nos leva para o céu, eles requer de nós alguma coisa. Adoração, fé, compromisso, dedicação. Tudo isso Deus requer de nós. Além das provas em que nós vamos passar no longo da nossa vida, no tempo que você estiver servindo a Deus. Então você tem que ter essa consciência. Eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso melhorar para Deus. Eu preciso melhorar para que Deus ache graça em minha vida. Ah, pastor, eu tenho pedido aí muita coisa para Deus, mas Deus até agora não fez. E nem vai fazer dessa maneira aí. Deus não trabalha assim. Deus sempre fala na palavra dele que primeiro é para ele. Você vai adorar ele, vai adorando e as demais coisas ele irá acrescentar na minha e na tua vida. Pastor, não sabia disso, pois está escrito na Bíblia isso. Tudo que você deseja, Deus tem lá guardado para entregar para a tua vida. Mas ele primeiro quer ver você de pé. Não sei se é Êxodo 14, que ele diz, ponha-te de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém deitado. Nós temos que crer e depositar Deus na nossa vida, porque você tendo Deus na vida, você pode ter certeza que você é mais que vencedor. Vamos para o livro de Gálatas 6, versículo 7, que diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá, ou em algumas Bíblias diz, ceifará. Está lá em Gálatas 6 e 7. Se você, que tipo, é que esse homem falou hoje comigo ali, que tipo de cama você está fazendo, para que você se deite depois? É de prego? O que você não pode desejar, o que você não quer para você, você não pode desejar para os outros.
É igual eu sempre brinco aqui que tem gente que vai na festa da igreja e lá tem Fanta, Coca-Cola, Fanta Uva, né? Tem vários tipos de Guaraná. Aí ele vai no mercado e compra aquele refrigerante guti-guti, o mais ruim possível, mancha pulmão. Aquele que você toma e sai com a língua roxa. Ou vermelha, né? Aí, quando ele chega lá, ele em vez de tomar a praga do refrigerante que ele levou, não, ele quer tomar Coca-Cola. Tem pessoas assim. Então por isso a Bíblia diz em Gálatas 6 e versículo 7, não erreis, não se deixe esclarecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E isso eu estou falando de pequenas coisas. Que tem coisa muito mais séria que a pessoa planta. E depois a gente vê essa pessoa sofrendo. Hoje eu estava falando com esse homem ali, ele não é crente, e do nada eu comecei a entender o que era a palavra de hoje. Tem coisa que a gente planta e depois quer justificar uma coisa que você e eu fizemos com total consciência que Deus não estava naquilo. Eu sempre falo aqui, brincando, né? A conta chega. Com Deus, tudo é na medida dele. Ah, pastor, mas ir para o céu então é tão ruim, porque é muito chato, é muita cobrança. Uhum. Sem elas, você e eu não veremos a Deus. No mundo é fácil. No mundo é fácil. Só que daqui a pouco você vai ficar com o cabelinho branco igual eu. E você vai reconhecer o quanto tempo você perdeu por não dar ouvido a Deus. Então essa palavra fala, cuidado, não escarneça a Deus. Como a gente vê muitos e muitos ministérios por aí nos dias atuais, né? Escarnecendo o povo de Deus. Controlando grandes massas. Tem pastor aí que pensa que é Deus já. Mas ele não é Deus. Se eu falar para minha igreja que é para ir para a direita que eles vão. Não é assim não. Cada um de nós somos individual com relação a Deus. Cada um de nós Deus vê de uma maneira. Mas todos agrupados, a Bíblia diz que é a igreja, a noiva, aleluia, do Cordeiro. Presta bem atenção como esse versículo fala, que é a noiva do Cordeiro. Não está falando que é de B e de A, que nenhum comedor de feijão. Então cuidado para que você não, e eu, né, na palavra para nós tudo, não venhamos a escarnecer do próprio povo de Deus. Para que depois... Mas pastor, por que Deus não cobra esse povo? Você nunca leu a Bíblia, não? A Bíblia diz que no céu, João escreve isso, no céu seria nos revelado muita coisa. Outra coisa que a Bíblia também chama a atenção é que ele diz assim, lá eu preguei em teu nome, pessoas foram curadas, e o Senhor vai virar para essas pessoas, automaticamente virar para eles e dizer assim, apartai de mim que eu não os conheço. Entenderam? Então tem coisas que vai ser tratado lá em cima, não é aqui embaixo não. Isso é bíblico. Não fica aí injuriado, triste com nada não. Então não erreis, não deixeis escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, para a meditação de cada um de nós nessa noite. Livro de Lucas, capítulo também 6 e versículo 33, vai dizer assim, e se fizeram bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Vocês entenderam agora aí? Por isso que eles fazem o bem, não olhai a quem. Não fica, não, só faço o bem para quem é meu amiguinho, para quem é parente meu. Não é assim as coisas. A ordem de Deus é que você lance tudo que você tem de melhor, com relação à bondade, o bem em si, a qualquer ser humano. Ah, mas ele não é da minha igreja. Uma vez eu estava aqui juntando cesta básica, Caleb com a equipe dele, aqui onde eu era pastor. E eu não lembro quem foi que falou para mim, essas cestas básicas é só para nós aqui, né? Falei, não. Essas cestas básicas são para as pessoas que precisar.
Eu não posso juntar cestas básicas, eu sendo um pastor, e dizer isso aqui é só para o meu povo aqui. Não. A Bíblia diz que nós temos que fazer o bem e não olhar a quem. Não, mas eu não vou porque aquele é macumbeiro, aquele é não sei o quê, aquele é lá. Ah, não, irmão, não existe isso. Fazer o bem é uma ordem de Deus, e por isso que ele diz em Lucas capítulo 6, 33, se fizer o bem aos que fazem o bem, não tem sentido. Hã? Que recompensa tereis? Olha, é uma interrogação, que recompensa você vai ter se você fazer o bem só para quem faz bem? Nós somos ajudadores, aleluia, de pessoas que precisam de mudança. Eu mesmo nunca me imaginei recebendo uma cesta básica, nunca na minha vida. Eu morria de vergonha só de saber. E hoje, pastor, se eu te dar uma cesta básica, eu te agradeço, glorifico a Deus, porque Deus teve que mudar essa minha maneira de ver as coisas. Muitas pessoas quebraram o meu queixo, não as pessoas, mas Deus. Quando me tirou tudo, eu fiquei só com um sapatinho, usando calça dos outros, camisa dos outros. Ali Deus me abateu, tirou todo o meu orgulho. Então hoje, se você chegar com uma cesta básica, pastor Zé Carlos, tá aqui, eu te trouxe ela. Oh, glória a Deus, que bom, meu irmão. Porque você precisa entender uma coisa. O que você é hoje pode ser bem pior amanhã, ou você pode estar melhor amanhã. Entendendo que Deus te leva para onde Ele quiser, tá? Entenda isso. E muitas vezes Ele nos leva a uma profundidade tão grande porque nós somos teimosos. Nós insistimos com o nosso orgulho, vai ver, nós não temos, tudo que a gente tem, se queimar não dá uma colher de cinza, mas nós se acha que eu tenho saúde, eu sou forte, ninguém para eu, não dependo de ninguém. Cuidado com o que você fala. Porque de repente você está falando hoje, amanhã você não sabe do seu dia do amanhã, e nem eu. Quantas vezes eu já tive ruim assim, de olhar para as pessoas e pedir um socorro. Não é vergonhoso pedir socorro, não. Vergonhoso é você saber que tinha a possibilidade de Deus te ajudar através de outras pessoas, mas talvez a sua e a minha ignorância, a nossa arrogância, a nossa prepotência, não vou aceitar, não. Que eu era de ajudar os outros. Então por isso que eu estou falando, que cama que você está fazendo? Uma cama de prego para deitar depois? Plante hoje, faça o bem, não olhe a quem. Ajudar quem me ama é fácil. Eu quero ver você ajudar quem te odeia. É essa a ordem de Deus que ele fala em Lucas 6 e 33. Capítulo 6 e 33, que ele diz: se fizer o bem aos que fazem bem, que recompensa você e eu vamos ter? Nenhuma. Por isso já diz: fazer o bem, não olhar a quem. É uma obrigação, é uma determinação de Deus nas nossas vidas. E você vai ver como faz bem. Hoje é gostoso a gente saber que Deus permitiu que eu viesse a ter para te ajudar. É esse pensamento que a gente tem que ter. É assim que o homem de Deus e a mulher de Deus procede. Ah, pastor, mas já ajudei tanta gente, mas já fui decepcionado de um jeito. Já falei para mim mesmo que eu nunca mais. Que conversa, amanhã você está ajudando de novo. Porque o coração que Deus te colocou, ele é único. Foi o soberano que te deu ele. Eu já vi pessoas falar isso. Nunca mais, não ajudo mais. Nunca mais. Conversa, no outro dia está lá ajudando de novo, porque Deus é bem maior na tua vida do que você mesmo, eu mesmo. Nós não temos controle. Quando Deus manda, você lá de novo, entende? Mas então é fácil, é que nem eu sempre falo que é fácil eu dizer te amo para alguém que eu já amo. Eu quero ver você dizer para quem você não ama. E é esse capítulo na minha vida e na tua vida que Deus quer destrinchar ele essa noite. Dizer, meu filho, minha filha, eu vou adaptar em você esse novo conceito de amar quem não te ama. Oh, glória a Deus.
Tiago 5, capítulo 16, vai dizer também algumas obrigações que nós temos que ter. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu já vi pessoas dizendo, eu ir confessar para pastor? Eu não. Não é? Eu não confesso nada para pastor, não. Meu negócio é com Deus. Não, não. Deus deixou uma espécie única aqui. São as pessoas que foram designadas para isso. Então por isso que ele diz em Tiago 5,16. Agora diz que eu estou errado. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, missionário José Carlos, a paz do Senhor. Xará, ele sempre me fala assim. Espero que o senhor esteja bem e que a glória de Deus venha ofuscar sempre as nossas vidas, viu? Que Deus te proteja, te dê saúde e muito trabalho para esse final de ano, amém? Então assim, Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas. Está dizendo, confessar para Deus? Não, confessai uns para os outros. Eu já vi gente dizendo, eu não confesso nada para pastor não, porque pastor não é Deus não. Não é Deus, mas Deus deu esse encargo para ele. E quantos de nós estamos brincando com o pecado faz hora? Estamos andando em pecado faz hora? Não confessa, não deixa, não alcança misericórdia. A Bíblia diz, aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Mas para quem eu devo confessar? Porque para Deus não adianta você confessar uma coisa que ele já viu. O que eu li lá em cima? Que Deus não tira os olhos de nós. Eu não li lá em cima, no começo? Deus não tira os olhos de você e de mim. Tudo que você faz, eu faço. Deus está vendo e no dia do juízo, Ele vai colocar isso para fora. Está aqui, ó. Ó quem é você. E muitos têm enganado a Deus. Assim, pensa que está enganando a Deus. Mas a Bíblia diz que na realidade essas pessoas estão enganando a si próprio. Xará, o tempo de oração, viu, de segunda-feira em diante, é só misericórdia. Viu, temos que orar muito. Sem oração, porque de oração, porque de segunda-feira em diante as coisas não vão ficar boas. Também estou preocupado, viu? Mas vamos esperar, né? Eu sei mais ou menos o que o senhor está falando aí. Sempre falo isso aqui em casa também. Deus vai fazer. E o que Ele fizer é a melhor coisa, não é? Vamos glorificar a Deus e orar também uns pelos outros, porque isso é uma ordem de Deus. Ele diz, confessai vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem sido justo? Que se você tem sido justo, Deus vai derramar a misericórdia dele. Não importa o que você esteja passando, eu esteja passando. Deus é quem vai nos responder. E responder com toda a glória e pompa de glória que ele tem. O Deus do impossível. Vamos para Tito, capítulo 2, capítulo 2 e versículo 11 e 12, que diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Está aí a oportunidade. Não perca a oportunidade. A glória, a graça salvadora de Deus está aí, abrangindo a todos os homens. Qual decisão você vai tomar? Abraçar isso? Ou deixar mais uma vez essa oportunidade passar? Aí, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos nesse mundo presente século sombrio, a justa e piamente. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas. Irmãos, como está complicado esses dias. A concupiscência, né, é um nome difícil. É uma coisa que hoje está na vida de muita gente.
O mundo entrou na vida de muita gente. E essas pessoas estão no meio da igreja. Boas partes dessas pessoas estão no núcleo da igreja. Se eu não renunciar a isso, a impiedade, o que é impiedade? Ruindade mesmo. Tem gente que é ruim, nunca mudou e não vai mudar, né? Por quê? Porque isso está no mundo. O mundo ele é ruim neste presente século. É sombrio mesmo. A Bíblia está falando aqui em Tito 2, capítulo 2, versículo 11 e 12, que esse século ele é terrível. Mas aí você vai dar ouvido a isso? Vai dar lugar a isso? Vai continuar vivendo da mesma maneira? Não, você vai tomar uma decisão totalmente diferente. Eu vou me esforçar para chegar a um bem comum diante do meu Deus. Eu vou fazer a diferença. Porque para que eu seja a diferença na vida de outros, eu preciso me expor a Deus e conquistar isso com o meu esforço, com a minha dedicação. Fuja da ira futura, viu? Porque a ira futura não vai ser boa para ninguém. Nem para mim, nem para você, se por acaso nós ficarmos aqui. Salmo, capítulo 1, número 1, né? Salmo 1, e versículo 1. Vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda de escarnecedores. Isso é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Muitos homens de Deus oportunistas. Muitos homens de Deus não enxergando mais a Deus, mas enxergando o pacote de dinheiro que ele pode ressarcir dali ou resgatar dali. Muitos de nós estamos sentados na mesa, na roda de escarnecedores, faz é hora. E o que vai acontecer com eles, pastor? Com eles eu não sei não, mas eu estou querendo mudar essa história na minha vida. É assim que você, como homem e mulher de Deus, tem que pensar. Eu não estou nem aí com a vida de B e de A lá, que decidiu, é conhecedor, não é inocente. E a Bíblia diz no livro de Naum que ele não tem ninguém, Deus não tem ninguém por inocente, não sou eu que está falando. Vê lá o primeiro capítulo de Naum, lê ele inteirinho. Que você e eu vamos encontrar essa palavra lá. Que Deus não tem ninguém por inocente, após conhecer quem é Ele. Muitos de nós estamos contaminados. Está na obra, mas a ambição não saiu. Está na obra, mas está usando a obra como trampolim para enriquecimento. E ai se um membro pequenininho falar. Eu lembro de uma vez que eu fui para Bolívia e tinha umas pessoas na época, não vou dizer o nome, que não é todo mundo. Tinha uns irmãos que iam levar o dinheiro para os missionários lá na época, na Bolívia. Eles ficavam nos melhores hotéis, não tinha misericórdia. E uma certa vez eu fui. E quando chegou lá, eles iam levar o dinheiro para os missionários, mas eles iam numa linha de turismo, por conta do dinheiro da missão na época, né? Eles iam passeando, olhando as coisas bonitas, parava. Aí lá eles quiseram pegar um ônibus que ia para Santa Cruz primeiro, é isso mesmo. Ia para Santa Cruz. Vamos lá ver, porque essa época tá tudo no gelo lá. Falei, peraí, mas o caminho nosso é lá? Não, é que a gente vai lá primeiro, aí depois a gente volta pra cá, pra vir. Não, irmãos, aí já cresceram comigo. Eu era novo convertido quando eu percebi isso. As pessoas gastando o dinheiro da missão a benefício próprio, eu vi isso. E quando eu falei, se levantaram contra mim assim. Na outra viagem eu já não fui. Eu não fui com eles, mas aí eu fui por conta, porque eu sou encrenqueiro. E eu fiquei pensando como tem pessoas brincando com dinheiro que o outro lá suado, sofreu.
e chega ali com aquela fé, deposita o teu dízimo, apesar que com essa mão dada, essa aqui você não tem o que questionar o que essa aqui faz, mas o que eu fico olhando é como tem gente que leva uma vida tão boa em cima do suor dos outros. Porque cada ônibus que eu peguei lá, eu pensava no dinheiro, no sofrimento que foi para essas pessoas, sem medir esforço, chegar e doar. Mas tem pessoas que estão numa posição que ele acha que Deus não pode abater ele ali. Isso aqui é o melhor negócio. A obra de Deus não é negócio teu e nem meu. É negócio de Deus. E negócio de Deus, uma hora a conta não fecha. E se não fechar, a consequência vem. Vem com juro, correção monetária. É por isso que muitas vezes a gente vê aí pessoas pagando um preço terrível. Tadinho dele, tadinho nada. Ele plantou aquilo, então cuidado com o que você e eu estamos plantando, para a consequência daquilo não vir. Eu vi esses bacana que foi comigo, né? Que foram, a gente veio de lá fazer a obra, a gente estava indo turistar. Vamos ver a neve. Por acaso, nós saímos para ver a neve, nós tínhamos alguma igreja lá na neve. Era bem antes. Era em Santa Cruz, era em Trinidad, era naqueles lugares ali. São Lourenço. Mas não, vamos lá em cima no pico, ver a neve com dinheiro dos irmãos, bonito pra tua cara, né? Veja onde estão essas pessoas hoje. Eu não posso dizer o nome aqui, senão arrumo um buchicho, né? Eu já arrumo sem querer, imagina querendo. Então assim, essas pessoas não fazia juízo, não tinha noção, estava vivendo pela obra também, mas não tinha noção do sofrimento que é. Ah, pastor, mas uma vez dado, não, irmãos. Por isso que Deus deixou pessoas zeladores das coisas do altar, das coisas de Deus. Existe pessoas que são predestinadas a ser zeladores. Por isso que existiam os levitas, para cuidar do templo do Senhor, das coisas do Senhor. Porque tem muito obreiro aí que não está nem aí não, ele recebe o salário dele, não está nem aí, não está nem aí atrás de alma não. Hoje em dia, não sei se foi ontem que eu vi alguém falando assim, ninguém mais prega Jesus esses dias, só prega Bolsonaro, né? Então assim, a gente tem que parar de inverter valores. A gente tem que conseguir fazer isso. Sermos mais honestos com os utensílios de Deus, com a finança da casa do Pai, e parar de gracinha com o dinheiro do Pai, porque uma hora Deus lá de cima vai mostrar um relatório para mim, para você, se tiver errado, e com certeza nesse relatório nós vamos estar em falta lá. E tem homens aí nadando, não tá nem não, tem jatinho para ir, voltar, tá tudo bem, é a obra de Deus aqui. É a obra de Deus, estou fazendo a obra de Deus. Estou em Cangu, eu estou no México, em Cangu, de boa, todo ano, vai, come, dorme nos melhores hotéis. Não que você não mereça, mas faça isso com o teu dinheiro. E não com o dinheiro da obra de Deus. A obra de Deus é para socorrer as pessoas que estão na missão lá do outro lado, que talvez ganhem uma merreca, que alguns ministérios aí é miserável, os grandão não, 40, 50 mil ou mais, né? Mas o missionário mesmo, vocês precisam ver quanto é que ganha um missionário, viu? Às vezes não dá nem de comprar comida direito, dependendo do lugar que eles vão. Mas aqui não, gasolina por conta, quando viaja hotelzão, e quando chega aqui no Brasil diz, nós estamos, pela misericórdia de Deus, fazendo a preciosa obra de Deus lá na África. Ele não. Ele nunca foi lá, ele vai lá só passear. E tem muitos que aproveitam essas viagens, eu falo mesmo, meus irmãos. É por isso que tem muita gente que não acredita mais em crente. É por isso que a nossa igreja vem pagando um preço terrível, por questão de alguns desorientados, que faz do dinheiro da igreja uso próprio. Melhores hotéis, comida só finíssima, né? Tem gente assim na obra
de Deus. Mas esse gozo dele vai ser só aqui na terra. Porque um dia Deus vai querer que ele preste conta. Eu, você, todos nós vamos prestar conta. E aí que o relatório não vai fechar. Mas vamos para a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas muitos de nós já estamos condenados já. Com relação aos conselhos de ímpio. Pessoas roubando, pastores caindo, é um monte, é missionário, é tudo, é crente, é tudo. Uma boa parte vem decepcionando, dando lugar a Satanás. Não é Satanás que entra, não. É a gente que abre a porta. Porque Deus te deu um escudo broquel para que você nunca abra espaço para Satanás entrar na tua vida. A responsabilidade é minha, é tua. Ah, foi o diabo, irmão. O diabo me tentou. Tome vergonha. O diabo nem tem culpa. Porque foi eu mesmo que abri essa porta. Aí fica essa cara lisa, bom de passar um olhinho de peroba, que é óleo de madeira, né? Dizendo, o diabo, irmão, caí de novo. Tem gente que ele sai de uma prova, quanto confesso, sai de uma prova de manhã, de tarde caiu de novo. Quantos anos de crente você tem? 40, pela honra e glória do Senhor. Honra e glória de quem? Procura se manter de pé. Esforça-te, é uma ordem de Deus. Porque no dia do julgamento final, Deus vai revelar isso a todos. Quem é você? Não te conheço. É assim, viu? Então vamos para Provérbios 10:2 que diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra nós da morte. Viu? Provérbios 10:2 diz que os tesouros daquilo que nós fazemos de errado, de mal, de ruim para os outros, ou para nós mesmos, de nada se aproveita, mas a justiça livra, aleluia, você e eu da morte. Que morte é essa que Provérbio está falando? Morte eterna, espiritual, viu? Não é carnal não, não é aqui não. É aquele crente que está aí, mas você sente que ele já morreu, que ele não tem mais a graça de Deus como soberana na vida dele. É isso. Cuidado para que você e eu não venhamos a cair nesse detalhe aí. Morte espiritual. Pastor, e tem isso? Tem. Tem muito zumbi vivendo dentro da igreja. Está lá na igreja, canta e tal, mas o pecado transformou. Aleluia. Tirou-lhe a vida espiritual. Às vezes até finge que fala em língua, mas está podre de adultério. E no nosso meio está acontecendo isso com muitas vidas. Adultério agora está ficando normal. As igrejas não tratam mais porque ninguém confessa. A maioria não confessa. Prefere mudar de igreja, vai para uma outra igreja e lá o pastor recebe a gente, coloca em cima do púlpito, já contamina também, que muitos pastores aí não têm visão, eles não querem qualidade, quer quantidade, se chegar de 20, não tem problema não. Senta aqui, senta mais eu, e a igreja está crescendo para a honra e glória do Senhor. Que Senhor é esse? Que não te deu e nem me deu visão. A paz do Senhor, pastor, peça oração para mim, e para os meus netos, irmã Ivonete Sutil. Carla vai anotar ali, tá? No final nós estaremos orando aqui. Seja bem-vinda. Então, Tiago 3, versículo 18, vai dizer assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz, para quem exercita a paz. É o fruto da justiça, semeia-se na paz. Não é em desespero, não é na loucura. Então é por isso que nós temos que observar o que a palavra fala, porque ela vem nos orientando nesses últimos dias, não. Desde o começo do mundo, Deus vem usando as pessoas, a palavra, ou Ele mesmo, em algumas vezes, em algumas situações, o próprio Deus falou para com o homem. Então, desperta nós que dormimos. Se nós estamos dormindo, está na hora da gente despertar, porque o Senhor Deus requer da noiva dele santidade, que é uma coisa hoje que está bem difícil de ver. Ah, pastor, mas eu fui num lugar a fogo puro. Que fogo que era? Fogo estranho? Era emocionalismo?
Será que você parou no meio daquele fogo todo e falou, deixa eu ver Deus aí? Ou o pregador pregou tudo que aquelas pessoas queriam ouvir? Será que o pregador falou realmente o que Deus queria falar naquele lugar? Tem tudo isso a ser questionado. Viu? Provérbios 21, versículo 2 diz assim, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então nem tudo que você vê é. Viu? Que o Senhor abre essa oportunidade aqui para você observar através da palavra que todo o caminho do homem é reto a seus olhos. Parece reto, né? Mas o Senhor é quem sonda o coração. Nós conhecemos pessoas por fora, mas Deus nos conhece de dentro para fora. Viu? Por isso que a gente vê hoje, Provérbios 21, versículo 2, foi essa leitura. Vamos para Tiago 4:8, que diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que é duplo ânimo? É uma pessoa que oscila. Outro dia eu li esse versículo aqui, oscila. Nem é hoje, amanhã já não é mais. Entendeu? E quando ele diz limpai as vossas mãos, ele está dizendo limpa tudo que impede eu de trabalhar na tua vida. Limpa. Deixa disso, larga isso. Porque o que não convém para a nossa vida, você sabia que quando eu estou pecando, você está pecando, você sabe, o Espírito Santo fala. Ei, você está de desacordo comigo. Ele sabe. E você e eu sabemos disso. Mas não tem problema não, porque o pecado costumeiro, ele vai perdendo valor. Porque a carne vai crescendo. E a carne vai crescendo, ela vai predominando, vai imprensando tudo. O primeiro a sair da minha vida e da tua vida é a presença do Espírito Santo. Olha que prejuízo. Então nós temos que cuidar muito para não perdermos a promessa que o Senhor tem, não termos duplo ânimo, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. É Tiago 4:8 que fala isso. Não temos que estar nessa posição. Provérbios 21:3 diz, fazei justiça e juízo, e mais aceitável é o Senhor do que sacrifício. O que Samuel falou para o rei Saul? O que Samuel disse? Que nós não devemos fazer sacrifício de tolo. Sacrifício nenhum vai fazer com que a justiça de Deus afaste de nós. De jeito nenhum. Se tem que acontecer, vai acontecer. Então não brinca com esse Deus, não desafia ele. Ah não, depois eu vou para um monte, vou dar uma ajuda lá na igreja e esse pecado vai ser esquecido. Talvez para o homem, mas não para Deus. Entenderam? Não faça sacrifício de tolo. Fazer justiça é juízo. É mais aceitável ao Senhor. Seja sim, sim, não e não. Não adianta você esconder nada, nem eu esconder nada. Nós escondemos do homem, mas não podemos esconder de Deus. E se um dia chegar a consequência lá aqui na terra, ainda bem que aqui Deus abre esse espaço para você pedir perdão, confessar e reiniciar do zero de novo. Agora lá no céu não. Uma vez lá, aí você não tem mais direito de defesa. Porque o Senhor tem tudo guardado da minha vida e da tua vida lá, guardadinho, viu? Salmo 112, versículo 6 diz, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Mas pastor, que conversa é essa? Como que muitos crentes morreram lá para trás, mas olha a promessa de Deus aqui, nunca será, de jeito nenhum, você que é justo, nunca você será abalado. Salmo 112, versículo 6, o justo estará em memória eterna. Talvez o mundo aqui esqueça dele, mas Deus não. Em memória eterna, todos esses que morreram, os que passaram por tanto sacrifício aqui na terra, talvez você, se você se manteve inabalável, olhando só para Cristo, viu? Tu será lembrado na memória de Deus eterna, para a eternidade.
Como é lembrado hoje Paulo, Mateus, Tiago, João, não é lembrado Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo. Eternamente lembraremos de quem é, quem foi, quem é e o que pode ainda ser na nossa vida, o Pai, Filho e Espírito Santo. São ou não são o eterno? Sempre nos lembraremos com gozo e alegria também da postura de Paulo e outros discípulos, os mártires, né? Você nunca vai esquecer deles. Assim também Deus nunca vai esquecer. E Ele vai fazer justiça na minha e na tua vida. Basta você dar lugar. Né? Ah, pastor, mas por mais que eu lute, a minha vida é uma luta só. Peraí, filho. Qual que é a promessa de Deus para a tua vida? Não desanime. Há um hino que diz: não desanime, Deus proverá. O hino 4 ou 3. Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. O que ele diz no meio? Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Meu Deus, viu aí? Então é isso que esse versículo diz. Deus é justiça sobre a tua causa. Ou você crê ou desanima. Mas temos que descer do muro. Ou você lança toda a tua confiança em Deus, ou nada do que nós estamos falando aqui vai fazer juízo na vida tua ou na minha. Né? Vamos para 1 Pedro 3,14 que diz: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado, e não tem mais com medo deles, nem vos turbe. Outro dia eu li esse versículo aqui. Mas também, se padecer por amor desta justiça, quantas pessoas tem aí hoje, com os filhos, marido, oh glória a Deus, pagando um preço terrível. Mas até agora, pastor, não aconteceu nada. Ei, olha para onde, por sentido de onde vem o seu socorro. Não fica olhando para alturas das dificuldades, não. Deus está acima de tudo isso. E é por isso que ele confirma ali: mas também, se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados. Né? E não tem mais com medo de nenhuma dificuldade. Né? Nem vos turbe ou se perturbe. Né? Está lá em 1 Pedro 3,14. Vamos para Provérbios 21:21 que diz: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida. A justiça é a honra. Está querendo ser honrado antes do tempo? Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo. Mas, com toda certeza, Ele tem justiça e honra preparado para você. É só ter bom ânimo, que é assim que a palavra diz. Tenha bom ânimo. Estabeleça cada dia mais, fortifique a tua fé. E não desista dessa sua caminhada, desse seu propósito, porque o final vai ser para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o que Ele vai depositar na tua vida no final é só Ele que pode fazer. Só Ele pode fazer esse tipo de coisa. O ser humano não pode. O provérbio 11:18 diz: o ímpio faz obras falsas, mas para quem que semeia a justiça haverá galardão fiel. Mas para quem semeia a justiça haverá galardão fiel. O ímpio faz a obra falsa, mas você não é um ímpio. Mas para aquele que semeia a justiça, tem feito isso? As pessoas notam tudo que a gente faz. Às vezes eu estou assim na rua, eu olho para uma pessoa de longe, eu sei que aquela pessoa está sofrendo. Mas o que me chama a atenção é que tem uns que estão sofrendo, você sabe que ele está sofrendo. Mas ele não transparece isso.
De longe eu falo pra cara. Outro dia eu liguei no Rio de Janeiro, foi essa semana, né, cara? E eu conversando com um homem com relação a um carro que ele tem lá. E ele disse, eu vendi ele, mas quando ele abriu a boca, eu senti a presença de Deus. Eu não estava vendo ele. E quando desligou não, estava falando pelo WhatsApp, né? E aí, quando ele parou de falar, eu virei para cá e disse, esse homem é crente, cara. Não foi? Tem dentro de você esse depósito? Eu nunca vi ele. Como que eu sabia que ele era crente? A glória de Deus, ela está em todo o seu corpo. Eu vou contar aqui, tinha uma irmã que vinha sempre na Vila Alta, quando eu estava na Assembleia, Belém. Ela chamava-se Maria. Não era alta, era miudinha. Olhando ela por fora, ninguém dizia quem era ela. Às vezes até ela falando mesmo, falando, mas daí pode sair alguma coisa. Ela, quando pegava o microfone, que cantava aquele hino como o passarinho ferido pelo predador, entende? Quando ela começava a cantar, é que nós via quanto poder aquela mulher tinha na voz. Pessoas aceitavam Jesus, pessoas eram curadas, a igreja derramava, ela podia cantar o mesmo hino a vida inteira, que a glória de Deus descia. Já notaram hoje como é que cantam hoje? Maioria, não vou generalizar, maioria de nós estamos mais usando o poder de Deus quando nós vamos adorar a Deus na casa dele. Estamos olhando se a igreja está achando que nós cantamos bonito. Se a igreja está aplaudindo. Estamos tirando a glória de Deus e trazendo para nós. Você viu como que eu canto? Você viu como que eu prego? Enquanto nós estivermos fazendo isso, a igreja se prepara, viu? Porque uma hora o chicote de Jeová vai vir para o povo de Deus. Já praticamente passou da hora. Mas Deus, ele é longânimo. Vai vir, poucos ficarão, só ficarão os que realmente são. A Bíblia diz que ele vai sacudir a figueira. E muitos vão cair por questão dessas brincadeiras. Você viu como é que eu prego? Nossa, quando eu... E tem uns crentes que faz, em vez de dar glória a Deus, fica endeusando esse tipo de gente. Ah, eu vou porque é o pastor Zé Carlos hoje. Ah, não, eu quase ninguém vai. Não. Na realidade, é onde eu vou pregar, que eles já me conhecem, boa parte não aparece lá nem com bolachinha, porque sabe que vai levar chicotada. Pastor, mas você tem que pregar amor. Não, irmão, o chamado meu é esse. Já tentei pregar, receba, 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 mas não é a minha área. Não é a minha área. A minha área é trazer a palavra de retidão, trazer a palavra que faz mudança, e não encher teu ego ou o meu próprio ego. Não é essa a finalidade minha na obra de Deus. Cada um de nós somos uma ferramenta, não é diadema. Boa noite, família, paz a todos, dona Alessandra, boa noite. Eu quero ver aqui um pouquinho mais para baixo. Tuba, boa noite com Jesus, só na coruja. Eu imagino que você esteja aí só ouvindo. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, teus filhos, tua esposa e todos que estão em volta, que torce e acredita, né, na tua vitória. Então nós temos que ter essa consciência. Que tem muita gente aplaudindo o errado dentro da igreja. Deixa o que tem. Esse não tem problema não, vai levar muita gente para o inferno. Não tem problema não. E assim as igrejas vêm mudando. E o diabo está entrando, tem igreja aí que é o próprio diabo que conduz ela. A bênção começa no altar, o altar tem que estar organizado. E tem alguns altares aí que quando eu entro em acordo com o adúltero que está ali, às vezes é um empresário,
Mas eu não vou tratar o caso dele, porque o dízimo dele é 20 mil. Aí tem muitos que um dia vão ter que prestar conta do que fez por apoiar esse tipo de gente. Não, eu sei que ele já falou só para mim. Lembro de um negócio aqui, num certo ministério que eu tive aí uns dias. E quando eu cheguei lá, eu não estava na igreja não. Aí o pastor me chamou, Zé Carlos, eu vou fazer uma proposta do Senhor para você. O diabo tem uma conversa bonita, né? E aí ele falou para mim assim, vou tratar o teu caso. Tá certo, até aí tá certo, eu tava fora, né? Mas vai ser só entre nós aqui. A igreja não precisa saber. Oxi. O que aqui nós lemos lá atrás um pouquinho, que a palavra diz, confessai uns para com os outros. Os meus erros, as minhas falhas, Deus já sabe. Por que esse canal aqui não dá muita gente? Quem entra aí é porque é crente, aguenta ficar aí. Porque se não for crente, não fica aí não. Se tiver em falha, Deus vai revelando, vai falando. É sempre dessa maneira. Por que não entram? Por que não ficam? Dá aquela olhada, porque eu não estou aqui falando receba, receba, receba. Eu estou vendo anjo, eu estou vendo Deus abrindo isso, Deus abrindo quem? Eu não falo coisa que Deus não mandou eu falar. E tem muita gente hoje se comprometendo com o inferno, dizendo eu sou missionário, eu sou profeta. É mesmo, tem gente entregando muita profetada por aí. Aqui o massagista não aguenta, aqui o chicote estrala. Diadema. Então, tem muita gente hoje que a culpa de outras pessoas não está na igreja, a culpa é minha, talvez seja sua também. Por não darmos exemplo, por não ter uma postura correta diante de Deus. Aí quer que funcione? Não vai funcionar não. Tem muita gente aí entregando profecia, porque as pessoas hoje gostam disso. Tem gente que já me ligou perguntando, outro dia foi aqui mesmo, alguém disse, pastor, o que o senhor tem para mim aí de Deus? Ó, meu filho, abre a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus falando comigo e contigo. Que conversa é essa? Se eu soubesse de alguma coisa da vida de bem, ou de amanhã, ou depois, eu nem aqui estaria. Tem pessoas tratando com a gente como se a gente fosse adivinhão. Já notaram isso? Que tem pessoas que saem atrás de pregador. Pastor, o que você está vendo aí? Tem uns que até pagam. Pastor, senti de Deus de te dar 50 reais. Daqui a pouco ele diz, pastor, o que Deus está falando para mim? Para mim aí. Aí eu viro para a pessoa e digo, olha, Deus manda dizer para você que você é preguiçoso, vai ter com a formiga. Quando é que você e eu vamos fazer uma aliança com Deus e sentir a presença de Deus e entregar nas mãos de Deus e confiar nele? Quem faz esse tipo de pregador, esse tipo de missionário, a culpa é nossa. É nós que endeusamos eles. Porque Deus, quando quer falar com você ou comigo, Ele não precisa de ninguém, não. Ele dá o jeito dele, Ele vai usar quem Ele quiser. Mas às vezes Deus usa alguém que é próximo. Isso aí é porque sabia. Mas vem um de lá, todo cabeludo, que ninguém nem faz ideia de onde que saiu essa praga. Chega, põe a mão na cabeça tua e tu fica aí chorando. É Deus purinho, porque Ele está falando o que você quer ouvir. Nem sempre Deus fala o que nós queremos ouvir. Entenderam? Como somos nós mesmos que formamos esse tipo de gente. Que são lacaios, que andam na igreja arrancando a lã de um, de outro. E assim eles vão sobrevivendo. Que usa a obra de Deus como trampolim, bom negócio financeiro. Existe profeta, pastor Zé Carlos? Existe, mas esses quase ninguém dá bola. Porque geralmente um profeta de Deus não fala só o que te agrada, não. O profeta de Deus, ele é ferramenta, ele é vaso. Ele derrama aquilo que Deus mandou. E nem sempre
é o que nos agrada, não. Geralmente o profeta fala aquilo que eles falam, coisa boa, fala. Quando Deus manda. Mas tem muita gente aí dando profetada, falando que Deus não falou com ele. Viu? Abra teu olho, tenha mais visão, cria esse alicerce com Deus, intimidade com ele, viu? E para de estar dando crédito a pessoas que você nunca nem viu aí, viu? Tem gente que uma profecia para ele é tudo. Abra a Bíblia, que é a maior profeta que você tem, está aí na tua frente. Começa a ler ela, que Deus vai falando contigo. E se ele um dia resolver falar através da voz, ele vai mandar até você, porque é ele que decide a hora de falar comigo e de falar contigo. Tu não precisa sair correndo atrás de pregador nenhum, não. Tem umas crentadas que eu vou falar para tu. Provérbio, então, o que segue, vamos ler Provérbio 11, 18, que diz: o ímpio faz obra falsa, né? Nós já lemos isso. Mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. É o que eu estava falando, tem muitos ímpios aí fazendo a obra falsa. E tem muitos encurralados nesse curralzinho aí. E Deus está falando hoje com alguém. Sai dessa posição, cria uma aliança comigo, viu? Tu não precisa de celular de Águia, você não precisa de torre de Embratel, tu não precisa de Sedex, tu não precisa de correio, tu não precisa de fazer fumaça igual índio para falar com Deus, não. Basta parar de ser preguiçoso, entrar no teu quarto, bater o teu joelho e se dedicar mais, que Deus vai derramar a bênção na tua vida. Tem uns preguiçosos aí que quer que a gente leve a cruz dele. Às vezes não dou conta de levar nem a minha. Não, pastor, leva aí para mim. E eu tô lá dormindo, levando a vida de qualquer jeito, irmãos. Dessa maneira é impossível nós agradarmos a Deus. Eu sei que o que eu falo dói. Mas eu sei o que eu já passei por ser preguiçoso. E muito, hein? Não era pouco, não. Era bastante. 1 Timóteo 6 e 11, penúltimo versículo. Diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Tem sido manso? Pastor, mas o senhor não tem nada de manso. Verdade, irmãos. Nem toda ferramenta preparada para Deus é chocalho, não. Ele tem uma ferramenta chamada espada. Ou vocês nunca ouviram falar. Não? Nem tudo de Deus é bom para nós, não. Ele tem um negócio que ele diz assim: e eu lançarei no inferno, onde o fogo não cessa e o bicho não morre. Tá? Isso está preparado para nós que brincamos com Deus. Pastor, o senhor agora agrediu a Deus. Eu não agredi ninguém, é ele que escreveu. É ele que escreve. Que está preparado para o ímpio, para aquele desobediente, o brincalhão, o adulto, e aí sucessivamente. O que faz de trampolim a obra dele, o que tem tirado benefício em cima da obra, enriquecido, entendeu? Ficado aí milionário usando a obra dele, o que tem preparado para esse tipo de pessoas, é o que Deus disse, o que eu tenho preparado para esse tipo. É um lugar onde o fogo não cessa e o bicho não morre. É a Bíblia que diz. Deus não é só amor, não. A Bíblia diz que Deus é justiça. Não, com Deus, Deus quer só meu coração. Deus agora virou açougueiro, é? Tem gente que pega aquele capítulo 8 de Romanos e diz: agora quem está em Cristo, nenhuma condenação há. E lê e não interpreta aquilo certo. É só ler direitinho que você vê que está escrito lá. Agora quem está em quem? Em Cristo. Não, eu aceitei Jesus lá, agora eu estou em Cristo. Mas você tem que dar manutenção a isso. E tem gente que não dá manutenção a isso. Aí vai levando a vida de qualquer jeito. Não, porque agora eu já estou em Cristo. Quem está em Cristo realmente tem mudança na vida dele. Aleluia. Quem está em Cristo, as pessoas veem que você está em Cristo. Amém? Então, 1 Timóteo 6,11 diz isso: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tem tido paciência?
piedade do teu irmão, tem feito justiça, ou se não, ainda mais agora nessa política, tem um bando de crente porcaria aí, que eu já chamo logo de porcaria, que chega aí como é que é o nome desses camaradas que representa político? Não, que faz política para político. Assessor? Não, que assessor, meu bem, é quem trabalha para política, eu esqueço o nome. Cabo eleitoral. Cabo eleitoral. Aí você não tem o que fazer, viu? Talvez você esteja aí. Mas esse 100 real, esse 200, esse mil tijolo que você ganhou, você pode ter certeza que você vai pagar ele. Viu? Aí não, eu gosto de política, porque ali, aí pega dos dois, tem crente assim, pega lá do outro partido, pega dos dois partidos. Tem crente desse jeito, viu? Com esse caráter aí diz que é homem de Deus, viu? Mas tu vai ver a conta chegando. Aí depois que a tua estrada lá, o teu bairro não tiver asfalto, você não venha, e você não tem moral nenhum para ir lá dizer para ele, cobrar dele, olha, eu votei em você, filho. Que ele vai te calar a boca na hora. Você votou em mim porque eu comprei você. E crente já foi comprado. Homem e mulher de Deus já foi comprado com o sangue de Jesus. Foi isso que ele usou para comprar você e eu. Então mude a tua maneira de agir. Eu tenho que mudar minha maneira de agir e me comportar como tal ordem de Deus. Amém? Vamos para o último versículo, Provérbio 20. E versículo 25 diz assim: o laço é para o homem apropriar-se. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. É só refletir depois de feitos os votos. Entendeu? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. É um laço. E isso nós estamos vendo isso acontecendo o tempo todo. Né? Depois de feitos os votos. É só refletir depois de feito os votos. Nós não podemos brincar com nada que se refere a Deus. E Deus está falando conosco hoje. Falou comigo. Acredito que se você está aí até hoje, até agora, né? Também falou com você. E todas as necessidades nossas vai ser alcançada através do nosso esforço. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse trabalho abençoado de hoje. Amanhã é que dia? Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira nós estaremos aqui. Irmã Ivonete Sutil. Oração para mim e para os meus netos. Amém? Vamos pedir a Deus uns pelos outros. Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez aqui neste lugar nós glorificamos e enaltecemos o Teu nome. Não somos merecedor de nada, mas o Senhor nos fez merecedor. Perdoa todas as nossas falhas, Pai. Sei que ninguém aqui é santo 100%. Santo 100% aqui, Pai. É a Tua presença nas nossas vidas. Deus, nos ajuda a compreender melhor, Pai, a Tua vontade nas nossas vidas. Deus, Pai, nesta noite eu apresento a vida da irmã Ivonete Sutil. Ela, os seus netos e toda a sua prole que está em volta dela. Que o Senhor abasteça ela de saúde, de cada dia mais ânimo. Dê saúde também a todos os netos, aos filhos e aí sucessivamente, Pai. O Senhor sabe qual a situação dela. E o Senhor diz, operando eu, quem impedirá? E eu tenho fé e tenho certeza que o Senhor está operando na vida da irmã Ivonete Sutil. Também nesta noite, meu Deus, eu apresento a vida da irmã Josefa, lá no Nordeste, onde ela estiver. Ela, o seu esposo, aleluia, todos os seus filhos. Abasteça eles dois, Pai, de muita saúde e que eles venham ter uma vida bem longa nessa terra, para a honra e glória do Teu nome. Apresento todos os filhos, todas as dificuldades dos filhos que a irmã Josefa tem. E assim também apresento nesta noite, meu Deus, a vida do Júnior, da Kelly e de todos que estão em volta deles. Que eles venham, Pai, ser visto a glória do Senhor refletir na vida deste casal,
porque grande é o plano que o Senhor tem na vida deles. Também nesta noite, meu Pai, apresento a vida do pastor Gilmar, lá no Piauí, missionária Cida Lima, que o Senhor possa, meu Deus, todos os dias dar livramento a este casal e todos os dias que o Senhor acrescente cada dia mais do Senhor na vida deles. Dê estrutura aos filhos e livra daquilo que pode nos trazer prejuízo. Senhor, meu Deus, nesta noite também peço pela vida do pastor Cidercino, da pastora Maria e de sua mãe, a irmã Joana. Que o Senhor possa prevalecer em todos os atos, fazendo com que essas pessoas, Pai, entenda que chegou o tempo do Senhor bonificá-los com coisas que eles nem imaginam. Pai, também apresento a minha mãe e os meus irmãos. Apresento a saúde de minha mãe, dos meus irmãos, em nome de Jesus, que eu sei que o Senhor é médico dos médicos. Também nesta noite, Pai, apresento a vida do Diadema, de livramento de acidente, homem mau, que ele possa, Pai, chegar em casa e continuar transmitindo essa alegria que ele tem para com os filhos. Livra os filhos daquilo, Pai, ou daquele que tem inveja. Livra, Pai, do fofoqueiro, livra daqueles que têm os olhos pesados, que são pessoas extremamente negativas. Abasteça todos os dias, Pai, o Diadema e a esposa de entendimento com relação à tua vontade. Pai, também nesta noite, apresento a Anne, a Samira, a minha esposa e eu. Apresento o nosso ministério, apresento o nosso chamado nas tuas mãos. Que seja feito o teu querer e não o nosso. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, venha confortar o coração de todos. Hoje eu fiquei um pouco triste, o pastor André, pai dele, faleceu ontem. Ele é um grande amigo meu, mas ele contou um negócio para mim que eu fiquei, na hora assim, achei muito engraçado como que Deus trabalha, né? O pai dele parece que nunca tinha sido crente. De uns tempos para cá, ele aceitou Jesus. Há 10 dias atrás, o pai dele pediu para ele batizar, o filho batizar, que é o pastor André. Ele então subiu daqui para lá e fez o batismo do pai. Com 10 dias certinho, Deus o recolheu. Deus completa ou não completa? Nada está perdido, por mais que nós imaginamos que esteja. Talvez o mundo, todo mundo falou, ele não tem jeito, ela não tem jeito. Mas quem dá a última palavra na nossa vida ainda é Deus, viu? Lembra-se disso. Fica em paz, tenha uma noite de paz e que amanhã venha a ser um dia melhor do que foi hoje. Assim nós agradecemos a Deus, agradeço a cada um de vocês, os que estão aí que eu estou vendo, muitos que ficam por fora, amém. O importante é dar crédito à palavra de Deus, amém? Até amanhã, se Deus quiser.